eu acho que eu estou sendo visto, eu não estou me vendo, mas isso não importa, eu agradeço pelo convite imensamente, parabenizo ao Novo Blog, né, 2020, é um trabalho extraordinário, né, uma certa subversão inventiva sobre o que nós imaginávamos que ia acontecer com essa imposição de um sistema à distância, né, que aparentemente iria criar muito mais situações de dominação, né, mas é interessante, e eu agradeço e parabenizo por essa enorme contribuição que eu acho que esse blog, né, esse sistema, toda a audiência, os palestrantes, tem dado como resposta, né, particularmente, de novo, né, num momento, de novo, porque nós estávamos começando antes, né, antes de começarmos a falar para todo mundo aqui, sobre o estado da pandemia, né, e quanto isso tem sérias implicações duradouras, né. Pronto, então, eu, de novo, agradeço o convite também, de ter o convite para falar sobre estudos pós-coloniais. É uma honra enorme, né, estar aqui, é uma honra enorme quando o Francis diz que é um pesquisador, né, assim, assado, não vou usar os adjetivos, nem os predicados e tal que foram apresentados, mas assim, eu me honro muito com tudo isso. Eu agradeço, ainda mais a oportunidade de estar com Rafael Cadipani. Não vou dizer que é um enorme pesquisador, maravilhoso e tal, porque também não vou adjetivar, mas brother de muitas struggles, né? Então é sempre um prazer estar nesse struggle junto com vocês no Novo Blog. Bom, eu não sabia exatamente como fazer a apresentação, mas eu fui tendo algumas ideias, e algumas ideias também apareceram hoje, em particular, num outro webinar que eu participei, organizado pelo Qualitative Research Critical Accounting, né, na Latinoamérica, e era também sobre questões coloniais. Então, assim, eu vou traficar um pouco do que andou por lá, não é a mesma coisa, mas eu estou animado, né, com as práticas de hoje, né, para falar sobre o que eu vou falar dessa maneira. Certo, França? Assim, o convite do França é muito generoso, ele dá o título e dá a liberdade, né, para que nós entendamos da melhor maneira para fazer a apresentação. Sou muito grato por isso também. Bom, então eu preparei algumas transparências e vou usar essas transparências para ficar também um pouco escondido da tela do Zoom, né? Tomara que funcione. Compartilhar, estou tentando fazer aqui, tomara que dê certo. Pronto, então lá vou eu. Então, assim, bom, é esse, né, o título, nós já sabemos do que se trata. Obrigado mais uma vez, desculpa pelo incômodo. Então, esse trabalho começou com uma preocupação minha sobre como eu tenho praticado, né, essas discussões sobre estudos pós-coloniais, onde o Francis me apresentou um certo desafio, tendo em vista que eu tenho atuado mais com aquilo que se chama de perspectiva decolonial, e eu vou falar sobre a perspectiva decolonial, mas não necessariamente deslocando aquilo que nós chamamos de pós-coloniais. São vários nomes, a academia vai dando nomes, né, e esses nomes não são sem implicações, né, há algumas consequências com respeito a esses nomes. Mas eu vou falar sobre o estudo colonial sem adentrar um combate teórico, né, sobre os estudos pós-coloniais, que é uma das questões importantes para quem pratica ou milita em estudos decoloniais. Eu vou tentar, então, fazer uma visão mais abrangente, preocupado não com as limitações teóricas, né, desse encontro ou desencontro entre estudos ou praxis decolonial ou decoloniais e estudos pós-coloniais. E nem no Brasil, no sentido, né, desse território todo, fazer um mapeamento. Eu não vou fazer isso, eu vou tentar, em função dessa circunstância, eu preferi falar um pouco sobre o que eu ando fazendo, né, com respeito aos estudos pós-coloniais no Brasil, com um encontro mais próximo daquilo que nós chamamos da opção decolonial, né, digamos assim. E daí vamos tentar ver, né, desafios e tendências sem ser nenhum propósito de mapear o território, né, para apontar para onde vai, né, num exercício de grande eloquência ou superioridade, que não é exatamente aquilo que me traz a esse encontro. Então, eu vou falar um pouco mais sobre as práticas. Próximo, por favor. Então, as minhas práticas têm sido um pouco lidar com essa questão colonial na academia, ou dentro da academia, nas vezes que eu sou convidado a falar sobre esse tema. Eu costumo lembrar, né, que existe... De onde vem isso? Né? Isso tem a ver com uma preocupação com algo que nós chamamos de modernidade, ou que é chamado de modernidade,
e que tem por trás uma totalidade universalista. Esse é um pano de fundo, né, para nós nos movimentarmos com essa ideia de estudos pós-coloniais e suas variantes. Uma segunda dimensão importante é essa que envolve, apesar de ser uma totalidade universalista, uma totalidade com uma diferenciação. É um universalismo com uma diferenciação, na qual a diferenciação que mais me chama a atenção, e de vários outros pesquisadores, é essa diferenciação entre um self e um other, né, que envolve também uma diferenciação entre humanos e sub-humanos, ou menos humanos, ou não humanos, etc. Então, uma universalidade totalizante, né, com uma enorme diferenciação, onde, dentro desse mundo, né, ela é, em grande parte, condicionada e estruturada por alguma coisa que nós vamos chamar de epistemologia, que é relacionado, em geral, a um domínio, né, de uma determinada superioridade para lidar com esse universalismo, né, diferenciado, naquilo que nós chamamos de epistemologia, e mais particularmente naquilo que nós passamos a chamar de ciência, ou ciência moderna, com as suas diferentes configurações ou variações dessa ciência moderna. Então, essa ciência moderna se inicia, né, com o grande substrato, ela também é hierarquizada entre natural, social e humana, onde a ciência natural tem uma prevalência sobre as outras categorias, e ela determina, não condicionando totalmente, mas ela determina muito da nossa compreensão sobre o que é a realidade por meio de conhecimento. Bom, particularmente porque nesse mundo natural, o sub-humano faz parte da natureza, o menos humano faz parte da natureza, e isso tem implicações na construção do social, até mesmo daquilo que nós chamamos da ciência humana. Bom, o que também está por trás disso é a construção de uma outra categoria, né, que envolve essa epistemologia, né, esse aparato epistemológico, né, que é o conhecimento sobre a realidade, que envolve também alguns corpos privilegiados, particularmente o corpo do knower. Em geral, é um knower desembedded, desembodied, né? Knower descorporificado, né, em função da ideia universalista, mas na prática e na realidade, fora da epistemologia, nós temos conflitos, né, importantíssimos, né, que recuperam essa distinção, essa diferenciação entre o um e o outro, onde esse outro pode ser conhecido pelo conhecedor. Né? Ser conhecido pelo conhecedor é uma dimensão chave, permanente, né, expansiva e também invisibilizada, particularmente dentro das casas do conhecimento. Você não consegue fazer um sistema com essa distinção, com tantas contradições, sem a construção de uma casa do conhecimento, onde essa casa tem que ter um privilégio, né? Sem esse privilégio, é praticamente inviável fazer essa distinção e permanecer essa distinção. Isso faz parte, ou foi apropriada essa ideia, né, por aquilo que nós chamamos de modernidade. Evidentemente, algo tão problemático, complicado, assimétrico, e etc., não pode viver sem o outro onde existem inúmeras outras epistemes, né, existem inúmeras outras possibilidades, né, que vão além desse sistema muito bem organizado, estruturado, que reproduz, né, o próprio capitalismo, os modos de produção que estão por trás dele, como, por exemplo, essas pequenas letrinhas, né, corpos menores de conhecimento, quando viram conhecimento, e que são, ao longo do tempo, substituídos para dinâmicas de apropriação, expropriação, permitirem a expansão desse sistema de dominação, que envolve nomenclaturas como indígenas, terceiro mundo, participatório, anticolonial, dependência, aborígena, chicano, black, African American, ethnic oppressive, women. Tem uma quantidade de nomes, né, dos inferiores, que conseguem alcançar uma determinada posição. É importante que, dentre essas posições, algumas posições, né, desses subalternos, entre aspas, algumas ficam mais privilegiadas, né? Para quem mora na América Latina, é como se tivesse assim, tem uns mestiços que são melhores do que outros, né, que vão subindo nessa hierarquia e se tornando uma certa umbrella que vai apropriando, expropriando e estendendo. Um desses campos é o campo pós-colonial. Um dia eu estava lendo algo sobre pós-colonial, acho que é um autor
é da Inglaterra. Ele diz que movimento sem terra ilustra a teoria pós-colonial. Qualquer coisa que seja referente a essas pequenas letrinhas podem ser colocados na umbrella pós-colonial, porque essa umbrella pós-colonial pertence à universidade ou à academia branco, eurocêntrica, white, meio supremacy, etc., que dá essas concessões e atribuições para os subordinados privilegiados, e pós-colonial um deles. Bom, ao longo do tempo, é lógico que você tem que... Essas dinâmicas não se conformam, e, de certa maneira, a nossa compreensão hoje é que o campo decolonial é algo que, nesse incômodo, incomoda o dominante pós-colonial e procura encontrar uma alternativa que não seja aquele do mestiço privilegiado que passou a ser o proprietário desse conhecimento nessas casas do conhecimento. Adicionado a alguma outra categoria, que é uma categoria mais aberta, que também é um pouco menos ofensiva, entre aspas, né, no combate do que a perspectiva decolonial, se é que ela pode ser chamada de ofensiva, que são epistemologias, cosmologias, teorias do Sul, onde você cria uma enorme massa de possibilidades de existência que podem, eventualmente, ser apropriados por esses umbrella mestiço privilegiados. E o que eu estou querendo dizer é que, nas minhas práticas, eu entendo que o desejo decolonial é praticado e tem sido praticado a partir de uma posição impossível. Eu faço coisas que são virtualmente impossíveis. Não tenho nenhuma chance de fazer o que eu professo, tendo em vista essa maquinaria. E a minha compreensão é que, na prática, fora essa episteme que nos protege e que também nos torna cúmplices, nós somos, ao longo do tempo, decolonizadores, colonizadores, em grande parte, sem teorias sobre as nossas práticas. Porque assim a máquina vem funcionando. E eu posso ir para o próximo slide. Bom, anyway, só para dizer que quando eu apresento isso é para ver se eu produzo amigos, né? Para não dizer que o decolonial é alguém que ofende avisando ao outro que se eu sou decolonial, você é colonial. E aí começa um combate que só vai até a página 2. Né? A maioria dessas epistemes elas vão até a página 2, porque ao rediferenciar a diferenciação, é pouco provável que você possa se estender. Por isso o liberalismo prevalece. Bom, anyway. Bom, isso ilustra um pouco essa ideia, né, de como as casas do conhecimento, né, essa maquinaria, né, de apropriação, inclusão, subordinação, mestiçagem, pode garantir a transformação não só de metodologias decoloniais em algo da universidade, como também a ideia de humanizar a pesquisa ou humanizar conhecimento por meio, né, de, eventualmente, agendas que não são necessariamente aquelas que alimentam, né, ou produzem as possibilidades por aqueles que estão submetidos à condição colonial na sua dimensão mais brutal. Não é? Porque tem essas escalas dos privilegiados e da brutalidade. Anyway, isso é bem ilustrado, né, por essa afirmação política, geopolítica complexa, né, do Bembe sobre o projeto Decolonizing. Ele existe, ele está de volta à agenda, ele nunca esteve tão animado em função dessa expansão desse capitalismo neoimperial, no qual mesmo as dimensões da diferença colonial estão, obviamente, sem controle. Mesmo a academia não consegue mais controlar tão bem esse jogo. Mesmo o capitalismo não consegue controlar tão bem esse jogo. Então, então, o que eu estou querendo dizer é que, na maior parte das vezes, eu trabalho, né, nessa condição impossível, dentro dessa simultaneidade de, ao tentar decolonizar, certamente eu estou sendo movido por uma máquina colonizadora. O que é muito difícil, né, de fazer, particularmente se a sua posição ou se a sua posicionalidade se dá a partir da academia. Então, ao longo do tempo, eu tenho procurado escapar da academia para poder, ao tentar escapar da academia, ter alguma possibilidade de, como diz alguns autores, né, negociar em outros termos e não os mesmos conteúdos. Muito difícil tudo isso. Anyway. Pronto, eu vou falar um pouco sobre as práticas, né, na próxima slide, e tentar falar um pouco sobre essas práticas e me problematizar, né, historicamente sobre o que eu ando fazendo com a ajuda, né, de vocês, infelizmente, de vários outros que deveriam estar aqui, mas eles não fazem parte do sistema Novo Blog, não fazem parte do nosso sistema, estão numa outra zona de exclusão.
Bom, eu só lembro que Rafael estava comigo nessa, né? Eu começo a lidar com essa decolonialidade ou esses estudos pós-coloniais, né, a partir da academia, quando eu estou na EBAP. Na EBAP, a Fundação Getúlio Vargas tem um histórico Guerreiro Ramos, né, Ariston está aqui. É difícil você não ser movido por isso, ao mesmo tempo que é difícil você não ser calado sobre isso. Mas, anyway, aconteceu de eu estar naquele local em 2008 e fui convidado pelo IGOS para fazer um Latin American Meeting on Organization, Latin American European Meeting on Organization Studies, e no qual, logo depois tinha sido publicado pela Organization o trabalho do Ibarra Colado. Também foi o único que ele publicou, depois desapareceu, né? Ele foi convidado para ser excluído. E nós organizamos a conferência com um tom decolonial, né? Mesmo dentro do campo de estudos organizacionais, onde, para fazer isso, uma ideia na época foi fazer um encontro entre decolonialidade e crítica, o que é uma maneira também de, na prática, você expandir as possibilidades da decolonialidade. Mesmo nós sabendo que, quando você se aproxima da crítica, eu aprendi isso também na prática, né, sendo o chair do CMS dentro do Academy of Management, é que tem um say, né, tem um ditado enorme, né, que é não escrito, que avisa que os decolonizers podem fazer o que eles quiserem, desde que eles não decolonizem a crítica, visto que a crítica faz parte dessa modernidade e todas as dimensões, né, patriarcado, racismo, etc., que estão junto com a crítica. Anyway, são as condições de dependência, são as condições da impossibilidade, e que nos levaram a tentar organizar, logo no ano seguinte, né, um certo ânimo, eu, Barra Colado, aproximado também pela professora Ana Guedes, nós resolvemos aproximar isso, né, sair do Brasil, onde foi feito isso, e internalizar dentro do Império o que nós obtivemos, né, dentro do IGOS. Isso seria decolonizar na prática. Decoloniza na periferia e empurra para a metrópole. E aí nós fizemos uma chamada de trabalho, né, e fomos bem razoáveis, né? Na época, a ideia era falar sobre International Management. Rafael foi solidário nesse movimento, né, onde International Management é tudo, menos International Management, é mais Imperial Management em disguise, né, disfarçado. Bom, mas olha só, eu vou lembrar, né? Isso é bom voltar à memória. Essas coisas não são triviais, as condições de impossibilidade são muito sólidas, né? No backstage, para essa submissão ter alguma chance, né, de decolonial, pós-colonial, ter alguma chance, backstage foi tremendo. Eu tive sorte de saber o que aconteceu no backstage por parte dos organizadores. Uma delas é: para que um stream decolonial se nós já temos um pós-colonial, visto que o pós-colonial é um mestiço mais domesticado, mais metropolitano, para que um decolonial da Latinoamérica? E os críticos também se perguntavam: nós queremos um gueto, né, uma gueteização dos latino-américas no CMS? Para que isso? Quem ganha com isso? Ou a outra, né, nós queremos latinos, né, isolados, falando espanhol, visto que não existe nenhum outro idioma na América Latina a não ser espanhol, sob a perspectiva da metrópole, somente entre eles. Então, isso tudo, né, cria uma atmosfera e torna, na prática, né, quais são as condições de impossibilidade e de dependência, né, que os estudos pós-coloniais podem ter, particularmente, na melhor das hipóteses, num diálogo com a crítica, e particularmente naquilo que a gente chama de Critical Management Studies. Próximo. Bom, esse foi em 2008, 2009. Mais recentemente, eu com outros camaradas, né, a partir do CMS, que estão nessa fotografia, né, professora Min Rouge, professor Gavin Jack, eu mesmo e Sean Ruganan, submetemos uma chamada para aquilo que nós chamamos de Decolonizing Management and Organization Knowledge. Olha, isso também a submissão do proposal, o número de correções da submissão do proposal, para ela virar uma proposal efetiva dentro do organization. É uma história de bastidores muito longa, eu não vou entrar muito nessa, mas vou entrar na ideia de que, ao fazer essa chamada e tornar prática essa ideia de decolonizar esse conhecimento em gestão, via crítica, novamente, e visto que o organization é o mais crítico dos donos, né, dentro do império, do sistema imperial, eventualmente com o suporte do Rafael, né, dentro dessa submissão,
Bom, anyway, nós temos que fazer um workshop em algum local, né, colonial, para a materialização, né, de um trabalho, né, de pesquisa e de engajamento, e não apenas de extração, né, de conhecimento para publicação. Então, há um recurso, né, da própria organization, da SAGE, para que isso seja feito, e nós decidimos fazer na África do Sul, particularmente na Universidade de Durban, onde Charles Rugnan é um dos professores e nos conduziu nesse mundo. Bom, isso aconteceu no final do ano passado, acho que um pouco depois do encontro com a Alice no GDO, WGO, sorry, GW. E aí algumas coisas de bastidores, front stage, backstage. Né? Perguntas como... Ai, não é fácil, né? Substituir Said Spivak Baba, né, que é a trilogia, né, a tríade, por Miolo do Céu Quirrano. Aí eles perguntavam: o que você está fazendo aqui exatamente? Qual é a importância, qual é a contribuição desse estudo pós-colonial, decolonial, vindo da América Latina, onde você substitui uma trilogia por 3 privilegiados muito similarmente? Eu tive que ouvir desaforos sobre a América Latina interessantíssimos pela comunidade local. O segundo foi organizar isso como universidades fossem universidades, né? Tamanha a ignorância do mundo em que eu vivo, né? Querendo ser decolonizador. E foi um choque, né? Ao descobrir que nós estávamos indo para uma universidade Zulu, que não é a Westernized University, né? Há uma enorme clamor sobre como decolonizar a Westernized University com agenda Westernized também. Mas quando você se encontra com a Universidade Zulu, é um desespero. E é um desespero desesperador. Anyway, tivemos que vir lá com isso. E a última pergunta é por que decolonizar conhecimento? Né? Esse conhecimento é um dos problemas centrais, né? Com respeito à tentativa efetiva e prática de decolonização. Então, a insistência de decolonizar conhecimento soou bastante falso. Mas, anyway, os sul-africanos estão acostumados com o desaforo, aceitaram o nosso desaforo, nós aprendemos com esse desaforo, né, e passamos a tentar corrigir, né, esse desaforo, essa tentativa ofensiva de decolonizar dessa maneira. A foto sugere que eles aceitaram o nosso desaforo e nós continuamos parceiros, né, nós continuamos com alguma possibilidade de lidar com essa impossibilidade fora do meu contexto de ignorância. Próximo, por favor. Sim, outro. Bom, acho que eu vou finalizar por aqui pelo tempo. Bom, anyway, mais recentemente está havendo, né, tendo em vista que Cecil Rhodes, da Westernized University, aparece como sendo a nova fronteira, com respeito a como o capitalismo vai se organizar agora com o império não apenas pós-colonial, mas um império decolonial, né, que se decoloniza por dentro ou por fora, tanto faz, porque assim o torna mais poderoso, potente e expansivo. Eu fui convidado, né, para um projeto que está em curso, né, que se chama Decolonize The Business School, que foi organizado pelos nossos camaradas, né, companheiros, também vindos muitos, né, da Critical Management Studies, patrocinado pela CAS Business School, com uma série de camaradas também participando, né, como panelistas, e particularmente a professora Estela Nicomo, Sadib, Jane, Banu, professora Bambra, todos lá dentro. E aí me convidaram também para fazer parte. Eu me lembro que, na minha participação, eu tive uma certa interrupção, e a interrupção foi reportada pelo Nidi no Twitter. Eu nem conhecia o Twitter, eu passei a conhecer naquele dia, em que ele falava que eu falei e fui interrompido. É sério, eu fui interrompido. Eu estava falando e fui interrompido. Eu estava falando sobre algumas coisas e, aparentemente, o que eu estava falando é que eu estava dizendo que colonizes needs decolonizing to accumulate growth. O que não é assim, impossível de acontecer, né? Tendo em vista que era uma business school metropolitana no centro da Inglaterra, né, vivendo uma situação colonial absurdamente tremenda, né? E ela resolve absorver essa agenda, né, de Decolonize the Business School a partir da metrópole. Uma série de pesquisadores, né, mestiços, né, da diáspora na África do Sul, que é muito complicado fazer isso sem reconhecer essa hierarquia, né, esse extrato, esse mecanismo de extração.
que determina, em grande parte, a condição colonial. Ajuda a explicar, eventualmente, de novo, mais uma vez, porque a interrupção. Isso não quer dizer que eu não tenha sido convidado para a próxima rodada. Eu vou continuar nessa próxima rodada, reconhecendo a virtual impossibilidade dessa argumentação. A outra argumentação que eu fazia, que era um pouco patético, mas eu estava fazendo, né? Decolonizar, assim como esses slides, né? Decolonizar em língua inglesa, e particularmente numa língua inglesa acadêmica, que é muito distante da realidade daqueles decoloniais que eu conheço no dia a dia. Mas, isso faz parte, né, das contradições ou das impossibilidades que o estudo pós-colonial ou decolonial continua enfrentando, e isso tem algumas implicações. Eu gostaria de ver no próximo slide, que vai ser super rápido. Recentemente, agora esse ano, eu fui envolvido com respeito à decolonial via questão racial. Fui convidado pela professora Cíntia, foi um dos bons encontros, os melhores encontros desse ano. Eu participei e, ao longo do tempo, eu tinha que falar sobre como decolonizar. Nós temos assim, alguns corpos, né, de uma determinada natureza de um lado, mas quando eu me deparei, né, como a ANPAD vem sendo organizada ao longo do tempo, como a ANPAD o quão a ANPAD é representativa, né, da questão colonial, ou da condição colonial dentro da academia. Eu me assustei, eu nunca tinha pensado em fazer isso, mas eu resolvi colocar as imagens e tentar ver o quão difícil qualquer possibilidade de desafiar o legado, né, da escravidão negra, entre aspas, a condição colonial, sem necessariamente reproduzir, né, isso é muito óbvio, né, essa reprodução, é quase um ato de desespero, mas essa professora Cíntia, de novo, né, ela nem se balançou, ela parece muito mais hábil do que eu para lidar com essas condições da diferença. É como se fosse aquelas pessoas que docemente aceitaram a minha ignorância e a minha brutalidade na África do Sul. A Cíntia me acomodou e está me guiando aí para ver como é que a gente lida numa condição de virtual impossibilidade. Eu acho que as professoras que andaram aqui, a Josiane, mais recentemente, falou coisas que são tremendas, né, sobre como nós reproduzimos sem saber que a reprodução está sendo reproduzida. Bom, finalmente, eu gostaria de dar um fechamento, né, para respeitar esse meu desespero. Eu escrevi em inglês. Bueno, sobre desafios e tendências, Francis, que é a agenda. Eu digo o seguinte: alguém já falou que não há modernidade sem colonialidade. Eu digo que não tem colonialidade sem decolonialidade, porque sem decolonialidade não há alimentação. Não, a decolonialidade é parasita. Ela está só aguardando a decolonialidade para apropriar, expropriar, conter, expandir. Não há decolonizing sem recolonizing, né? Sem possibilidade a partir dessa posição. Mas eu sou muito otimista, por escolha. Não haverá conhecimento prático sobre isso, nós vamos continuar patinando, né, no mundo da teoria, nós não vamos falar sobre isso. E eu estou fazendo isso, Rafael, porque eu aprendi muito no encontro seu com a Ana Paula. Eu falei, cara, olha só, cara, eu tenho que falar como esses caras estão falando. É um encontro em que Rafael com a Ana Fizeram falaram sobre a prática, e é isso que passou a me interessar. Então não haverá conhecimento prático, nós continuaremos patinando, mas eu estou seguro de que a praxis decolonial prevalecerá. A praxis vai prevalecer. Por isso eu mantenho essa lógica de keep calm and decolonize, porque most of the time você está recolonizing. Eu acho que eu terminei. Se a próxima disser que é obrigado, etc. Obrigado. Boa tarde a todas e a todas. Oi, Ale, oi, Alquita, ver vocês chegando agora aí. Que alegria tê-las conosco. Oi para todo mundo que está presente aqui. Agradecer ao Francis, que é uma das pessoas que eu mais amo no mundo acadêmico e fora dele, por ter nos convidado para poder vir conversar. Eu tenho visto várias das chamadas aí dos seminários, e parabéns. Acho que o Francis tem feito um trabalho junto com o seu grupo de orientandos e outras pessoas que trabalham junto. Tem feito um trabalho incrível nesse sentido de construir conhecimento e fazer o conhecimento fora daquelas formalidades acadêmicas nossas de praxe, né? Então acho que é interessante para a gente poder discutir e colocar as coisas no devido, né? Uma forma mais que as pessoas entendam, né? Porque senão a gente fica entrando numa discussão conversa muito hermética, muito fechada, em que as pessoas têm dificuldade de entender. Dizer da minha alegria, da minha felicidade de compartilhar esse espaço com a Ale, com o Alex, eu chamo ele de Ale,
Eu conheço o Alexandre há tantos anos, a gente tem uma história engraçada no primeiro encontro que a gente foi, que deu uma briga lá, só podia ser uma coisa, um lugar para a gente se encontrar mesmo, né? Deu uma briga, aí depois a gente foi lá, a gente conversa um monte, eu e o Ale discordamos de um monte de coisa, a gente concorda num monte de coisa também, mas mesmo nessa discordância, foi uma discordância que a gente sempre fez com muito carinho, com muito cuidado, com muito respeito um pelo outro, porque a gente se gosta mesmo, tem essa relação de amizade, e a gente tem aí um grande caminho aí. A gente se conhece desde 1492. É que eu lembrei de um dia que eu estava... Desculpem aí, mas o Alexandre estava conversando comigo na Inglaterra, no último encontro nosso, num sofá, antes do meu pai morrer, e ele sempre foi muito carinhoso comigo com isso. Eu lembrei isso agora, desculpa, mas desculpa não, foda-se, tá certo? Que foi um dos momentos assim, que mostra todo o carinho e respeito e cuidado que a gente tem, sempre teve um pelo outro e que a gente tem um com o outro, né? Então, colocando isso, eu acho que a gente se juntou em alguns momentos cada um foi para um lado aí, e eu vou falar a partir da minha visão e da minha perspectiva sobre pós-colonialismo. Primeira coisa que para mim é muito incômodo, quando você me convidou para falar de pós-colonialismo, eu fiquei pensando, porra, tem muita coisa para eu falar, mas o que eu falo de pós-colonialismo, velho, né? Eu vou discutir pós-colonialismo no Brasil em português. Não tem graça para mim discutir pós-colonialismo no Brasil em português, né? Esse é o primeiro, acho que é a primeira coisa que eu queria colocar. Acho que o pós-colonialismo é uma coisa que me ajuda a pensar e a refletir na minha posição e na minha colocação como pesquisador internacional e muito pouco como pesquisador brasileiro. Então, acho que isso é uma primeira coisa para falar. Porque eu sou um grande privilegiado no Brasil, eu dou aula em umas instituições mais privilegiadas e que se pode pensar em termos de privilégio na nossa academia. E eu tenho aprendido muito com a Josiane, com a Juliana e com todos esses debates de raça, porque eu acho que esse é um debate muito mais adequado para a realidade brasileira, para o que acontece no Brasil, para como as coisas se dão, para como elas se constroem, principalmente por onde eu estou hoje, que é fazendo uma pesquisa na polícia, né? Então, acho que isso me faz... Acho que a questão de... O que o pós-colonialismo me ajuda a pensar Brasil é a pensar... A gente pensar internacional é outra história, mas que ele me ajuda a pensar Brasil é pensar como nas nossas práticas cotidianas, no nosso dia a dia cotidiano, a gente construi subalternidades e exclusões na nossa viver, né? Eu estou aqui onde eu estou, no meu prédio, agora com tudo fechado, tem uma pessoa que passou aqui, uma pessoa negra que trabalha aqui para pegar o lixo antes de eu começar essa fala. Ele passa todo dia aqui, tu acompanha para pegar o lixo, né? Tem um outro homem negro que fica na portaria do prédio que eu estou, que abre a porta e fecha a porta para mim todo dia, quando eu entro e quando eu saio. E que se não fosse por esses... E todo o meu privilégio está assentado na exploração dessas pessoas. Isso o pós-colonialismo me ajuda a pensar e me ajuda a pensar muito. A ver o meu cotidiano de brasileiro, o meu cotidiano de branco brasileiro, como sendo colocado, estruturado e dado a partir da construção da subalternidade de outros seres humanos, de outros brasileiros, de outros classificados pelo nosso sistema de uma forma não clara, mas mais real, né? Não clara, né, Ale? Como sub-humanos, na palavra que o Alexandre colocou, né? Então, isso para mim, o pós-colonialismo me ajuda primeiro a pensar nisso, a me perceber como uma pessoa que é uma pessoa que tem enormes privilégios naquilo que eu faço e naquilo que eu tenho, e que toda a minha vida se assenta na construção desses privilégios, né? Eu lembro, tem duas histórias que me chamam muita atenção. Uma história que o Ariston uma vez me contava, que ele estava em algum lugar no Rio Grande do Sul, onde as pessoas ficavam falando das origens europeias que elas tinham, das coisas europeias, e que o Ariston começou a falar que ele era originário do navio do Castro Alves, do navio negreiro, e como ele tinha orgulho de ser originário desse navio negreiro. E como que esse navio negreiro, a vida inteira que todos nós somos originários, ele foi negado, ele foi recusado, a gente não fala disso, a gente esconde isso. Eu tenho passaporte italiano, uso meu nome Alcadipani, não uso meu nome Silveira. Ou seja, toda essa construção dessa ideia desse europeu brasileiro. Eu conversava com um amigo esse fim de semana que falava da eleição americana, que ele entendia como é que esses chicanos estavam votando. Eu falei, mas você pensa que você é o quê nos Estados Unidos? Né, Ale? Você pensa que você é o quê nos Estados Unidos? A Maria Esther de Freitas me contou uma história que ela foi viajar
ela foi para New York University, lá para uma dessas universidades, e na volta uma idiota de uma paulistana perguntou para ela, nossa, você tinha preconceito em você lá porque você era nordestina? O grau da estupidez da nossa classe social e da nossa gente de não se perceber que fora do Brasil, não interessa quem você seja, você escolhe. Nesse contato com a academia internacional e no posicionamento que essas pessoas fazem de você, eles podem ser condescendentes, eles podem ser bacanas, podem me colocar na posição de reproduzir o império na organization, pode colocar o Alê na produção de reproduzir o império da Academy na Academy, mas a gente sempre vai ser para eles escolhas. Eles sempre nos consideram, por mais condescendentes que eles sejam conosco, porque é uma condescendência da parte deles deixar a gente participar, né? Eles nos consideram como escolhas, eles nos consideram como latinos, eles nos consideram como seres desprezíveis. Isso para mim é absolutamente claro. E o caminho para você conseguir que isso, você saia desta condição, e eu acho que essa é uma luta que eu tenho tentado fazer aí ao longo da minha carreira, é um caminho demorado, tortuoso e duríssimo. E mesmo assim, o seu sotaque sempre vai ser uma questão que vai ser colocada na sua interação com o gringo, né? Agora, por outro lado, a gente também não pode cair, eu acho, né, na outra. E de novo, gente, eu estou falando de pós-colonialismo. Toda essa reflexão que eu faço é baseada nas leituras que eu tenho de Said, nas leituras que eu tenho de Baba, nas coisas que o Alex me introduziu do Minolo, né, do So e tudo mais, mas eu não vou ficar reproduzindo, dizendo a citação disso. Eu estou pensando na teoria na prática. Como a teoria me ajuda, e como essa visão de mundo me ajuda a ver a realidade, me ajuda a ver o mundo que está aí fora, né? Então, acho que essa é uma preocupação, que eu tenho uma preocupação muito grande hoje. E, por outro lado, essa posição do pós-colonial e decolonial, ela nos coloca, por um lado, numa condição disciplinada na academia internacional, mas ela também nos insere na academia internacional, né? Eu acho que eu vi o Thiago Amparo, lá da GV, falando que ele ficou muito feliz de ser chamado na Globo News para falar sobre direito constitucional e não para falar sobre raça. Por que o negro sempre tem que falar sobre raça? Ele não pode falar sobre o que a gente fala, né? E o que eu tentei construir, e tem um momento muito interessante na minha vida que eu me descobri latino-americano, né? Eu me descobri latino-americano quando eu fui para a Inglaterra fazer doutorado. Eu me descobri latino-americano quando eu estava no chão de fábrica. Tem um paper que é publicado na Human Relations, um paper também que é publicado na RAI, onde eu conto das minhas experiências de ser colocado como brasileiro. Eu levei um susto, porque aqui eu sou um privilegiado, aqui eu sou o cara que, né, a polícia não me para, eu não sou abordado, né, não tem nada disso acontece comigo, porque eu sou um privilegiado, branco no Brasil. E depois eu no chão de fábrica na Inglaterra, eu lembro até hoje, quando o cara começou a conversar comigo, e falava, será que esse cara não é espião? Eu escutando de rabo de ouvido. Aí um vira e fala assim, mas você acha que um bosta no brasileiro vai ser espião? Quer dizer, nem para espião eu presto, tá certo? Como sendo brasileiro, como sendo latino-americano, como tendo colocado nessa posição e nessa situação. Então, o pós-colonialismo me permite, por isso que é incômodo para mim falar de pós-colonialismo no Brasil, porque o pós-colonialismo me permite pensar. Eu tenho um lugar de fala para falar de pós-colonialismo em inglês, eu não tenho lugar de fala para falar de pós-colonialismo em português. Eu me sinto um farsante falando em pós-colonialismo em português, para falar bem a verdade. Não que eu não entenda, que eu não pense, que eu não veja, que na reflexão minha cotidiana essas coisas não estejam colocadas, que eu não consiga perceber todo o ciclo de privilégio que o pós-colonialismo me consegue me colocar, mas é uma reflexão que eu acho que é uma reflexão pouco pensada, ou digamos assim, uma reflexão que eu não faço em português, objetivamente falando, né, Francis? Então, o Ale tem feito um trabalho, o Alex tem feito um trabalho, que é um trabalho que eu não faço, que é um trabalho de escancarar essa posição colonial na academia internacional, na academia anglo-saxã. Eu acho que eu sou muito mais disciplinado e muito mais carreirista nesse sentido, objetivamente falando, aonde eu vou ocupando os espaços. Por exemplo, eu percebi que, para o meu respeito fora, contou muito ter publicado um paper em inglês sobre teoria deles, com outro inglês que era o John Russell, um paper sobre a Network Theory in Critical Management Studies, que é um paper que tem mais de 300 citações, ou então publicar no Journal of Management Studies com teoria deles sobre coisas deles. Porque assim o cara passa ele continua achando você, ele continua tendo um certo desprezo por você, evidentemente. Porque é um desprezo que não é um desprezo que está colocado na forma consciente, é uma forma inconsciente. É da mesma forma que a gente constrói a subalternidade do negro no Brasil. Não é uma questão consciente, é uma construção histórica do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? Eu fui perceber que só tinha branco na televisão quando eu vi o painel da Maju, um painel da Globo News, que estava a Maju, estava a Aline, estava o Heraldo, estava, né? E você olha e fala, mano do céu, é isso, a gente é muito branco, velho, a gente fica o dia inteiro. Quem pode falar no Brasil? Que é a mesma coisa lá fora. E essas pessoas que o Ale considera e que ele traz aí, que a gente conversa, que a gente interage, várias dessas pessoas dessa diáspora,
elas são diariamente escancaradas e jogadas na cara delas, que elas não são de lá, e elas têm... A gente conversa com o Arum, por exemplo, né, Alex, a gente conversa com a Farrin, estava conversando com a Farrin ontem, que estão nesses contextos internacionais, e talvez o França fale, você não vai embora? Eu não vou embora porque eu não quero ser estrangeiro, eu não aguento ser estrangeiro, né? E eu fico imaginando a dor de ser estrangeiro no seu próprio país, que é o que a grande parte dessas pessoas pobres e negras enfrentam no Brasil. E aí eu acho que esse é uma preocupação que eu tenho cada vez mais como acadêmico, né? Não me considero intelectual, mas como acadêmico, que é tentar entender esses mecanismos das construções da subalternidade. O que faz com que um cara negro, que um branco disse que ele estava num cativeiro, ser trancafiado, tem a polícia arrebentando a sua casa às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, junto com o seu filho de 2 anos e um bebê de 40 dias, e ser preso porque tem um testemunho apenas contra ele, no reconhecimento dele no cativeiro. Quais são as práticas? O que a gente faz para permitir que isso aconteça? Então, se eu for pensar no pós-colonialismo no Brasil, Francis, eu vou estar pensando sempre em quais são as práticas cotidianas que produzem as nossas subalternidades brasileiras. Ao mesmo tempo em que existem práticas cotidianas e acadêmicas que construem a nossa subalternidade internacional, né? E no meu ponto de vista, eu acho que um dos grandes erros que a gente faz, assim, eu acho que era não era o Minolo, é o outro, eu lembro o nome dele, que dizia que o Minolo, uma vez perguntaram para o Minolo por que ele escrevia em inglês, ele falou assim, porque o colonialismo está dado, meu amigo, isso é uma questão, está na ordem das coisas, eu não posso e eu preciso me comunicar em inglês, eu preciso conversar em inglês, eu preciso interagir em inglês, porque isso está dado, né? E eu acredito que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, eu tenho visto muitas das discussões dos estudos organizacionais, das linhas de estudos organizacionais, né? Precisamos defender os nossos journals, precisamos defender o nosso idioma, precisamos defender uma série de coisas, né? Eu concordo que a gente precisa defender, eu estou de acordo, inclusive, já escrevi sobre isso, já coloco sobre isso. Só que eu acho que a gente, às vezes, é meio, usando uma expressão em inglês, meio naive, meio tolo na forma que a gente está fazendo isso. A legitimação de uma posição nacional, hoje, ela passa necessariamente por uma posição internacional. Cada vez mais. Nós estamos acabando com os nossos próprios journals. Os nossos próprios journals estão indo para o inglês. Português e inglês. Daqui a pouco vão querer só os journals de inglês. Então, assim, a Academia Nacional, a gente pode resistir, pode se colocar, de novo, sou a favor, escrevo em português, faço isso. Mas a gente não pode desconsiderar que existe um mundo internacional com o qual a gente tem que interagir. Ou a gente não necessariamente tem que interagir, mas estou dizendo para o pessoal mais jovem, né? Quem está começando agora, quem está vindo agora aí para esse meio, essa interação ela é necessária. Se você for pegar o grupo mais radical, crítico, digamos aqui, que é o grupo da professora Maria Ceci, que tem ótimos trabalhos, que faz um trabalho excelente, tanto nacional quanto internacional, que tem uma consistência acadêmica séria, que tem metodologia séria, que tem uma discussão científica rigorosa, né? Posso ter todas as diferenças que eu tenho, como eu falei com o Alex, a gente tem uma diferença com Maria Ceci, mas você não pode não reconhecer a seriedade do trabalho que ela desenvolve, ela pessoalmente desenvolve, não tem dúvida disso. Mas ela se legitima internacionalmente, ela tenta construir alternativa à América Latina, ela publica nos jornais de fora, né? Está tentando construir essa legitimidade, porque não existe mais a possibilidade, no meu ponto de vista, ou digamos assim, a possibilidade está muito minguada de uma interação apenas nacional. Ela está muito minguada. É importante ver o trabalho do professor Paulo Emílio, que discute os pensadores brasileiros, é evidente, acho que isso é muito importante. Mas a gente não vai conseguir ter espaço para respirar acadêmico cada vez mais que esse tempo vai passando, porque essa máquina colonial acadêmica que o Alex traça e denuncia e pondera muito bem, ela já invadiu o Brasil. Ela é uma máquina poderosíssima e ela já invadiu o Brasil. Os journals estão nas grandes editoras aí, já estão indo para as grandes editoras internacionais. Os nossos congressos já têm as grandes editoras internacionais vindo. A gente faz anos e anos e anos que traz pessoas de fora. Quer dizer, então, assim, esse encontro colonial, tá certo? Que é um encontro colonial sempre muito difícil entre Norte e Sul, ele vai continuar se dando. E a gente virar as costas para esse encontro colonial nos vai fazer cada vez mais submetidos a esse encontro colonial. Tá certo? Então, a minha opção individual foi tentar galgar espaços para estar presente, para tentar, o tempo todo, estar tentando abrindo espaços. Mas são super limitados. Hoje, como editor de Organization, eu recebo vários papers de colegas. O que eu tento fazer, eu vou até a exaustão para publicar. Vou dar 5, 6, 7, 8 revisões se for necessário. Eu quero que o paper saia. Eu aprendi isso com o Rasa.
O Raza Amir, que é o editor da Organization hoje, o Alex sabe milhões de histórias deles, ele como editor sempre foi um cara muito generoso com a gente, muito generoso. Tanto na forma de premiar, ele sempre nos premiou muito, e ele sempre também abriu muito espaço. Assim, você vai ter que jogar o jogo do cara. Quer dizer, quando um amigo meu esse dia estava casando e falou que ele era da Igreja Católica, e ele falou que na Igreja Católica ele ia dizer para o padre que ele não ia educar o filho na lei da igreja. Eu falei, você é um imbecil, você está querendo fazer graça, você não é uma atitude adulta essa. E se você que vai casar na Igreja Católica, você tem que falar para o padre que você vai educar o seu filho na lei da igreja. Se você não falar assim, você não casa, idiota. Tá certo? Então, você foi na igreja do cara publicar, você vai ter que aprender a fazer do jeito que o cara quer fazer, né? Em certo sentido. Mas você tem espaço de construir como você quer construir também. Às vezes de forma mais conflituosa, às vezes de forma menos conflituosa. Então, eu acho que, para pensar, para ter que começar a fechar o que eu estou falando aqui, eu acho que o pós-colonialismo eles têm duas coisas. Primeiro, ele nos é muito útil para entender as relações. Só um parênteses, essa coisa de decolonização que o Alex pondera muito bem, isso virou uma moda. Isso é uma moda atual das business schools por um movimento do Black Lives Matter. E o pessoal gringo começou a se perceber que eles são super excludentes e que as ações dele matam pessoas diariamente. Agora as business schools precisam fazer conversas sobre a colonialidade. Eu vou estar numa semana que vem, essa semana, não sei, com o pessoal de fora também, para discutir como é que nós vamos descolonizar as escolas de negócio. Como é que nós vamos, junto com AWCSB, junto com para, entendeu? Tipo, assim, tudo bem, vamos fazer hipocrisia, a gente vai fazer. Mas que isso é uma conversa mole, eu não tenho dúvida que é uma conversa mole, que é um modismo que está colocado hoje, como já teve vários, e beleza, vamos jogar no modismo, vamos ver se a partir do modismo a gente pode fazer alguma diferença, pode gerar tensões no sistema, né? Eu tenho um texto que eu falo sobre uma ode à perturbação acadêmica, a gente tem que perturbar o sistema, né? A gente tem que ficar perturbando o sistema, para ver se a gente vai abrindo espaços, né? Mas a posição que é uma posição completamente purista, ela não é possível na prática, gente. Infelizmente, ela não é possível na prática. Eu venho na Fundação Getúlio Vargas, tá certo? Quer dizer, o Ale também, quer dizer... quem está na Universidade Federal não está muito diferente também, não. Universidades federais gigantescas aí, que tem um baita poder no sistema, sempre tiveram poder no sistema. Você pega grandes universidades federais, elas construíram o sistema de pós-graduação no Brasil e continuam a construir, por mais que se fale que estão sendo atacadas, que isso, que aquilo, outro. Quer dizer, você vai pegar na nossa área a construção da CAPES, a sua história, e o que a CAPES fez e como ela foi construída, foi nas costas das universidades federais, sim, mesmo as universidades federais que estavam ali presentes. As escolas privadas tiveram um pouquinho de... Não quero entrar nessa dicotomia privada ou não privada, porque também acho que é uma bobagem, enfim, mas isso é uma outra história. Mas, assim, esse lugar de fala da Universidade Federal, ela domina o sistema de pós-graduação e científico no Brasil há muitos anos, tá? E sempre calcada numa visão extremamente eurocêntrica. A gente vê aí o Guerreiro Ramos, né, ele contou a história de como foi a relação do Guerreiro Ramos na USP com o Florestan Fernandes, com essas pessoas todas. Então, assim, essa construção é uma construção que está no cotidiano. E o meu ponto é, como a gente tenta alçar posições e usar o nosso privilégio, por um lado, para abrir espaços, e por outro, para tentar fazer com que esse sistema fique menos duro, porque duro ele vai ser. Eu não tenho essa ilusão de que ele não vai ser duro. Hoje eu tenho uma pressão de publicar em certos periódicos internacionais aí, né? Que às vezes você fala, meu, o que eu estou fazendo? Sabe, tipo, não Organization, que eu acho legal, Management Learning, não Gender Work, que são papers e periódicos legais, mas outros periódicos. Eu falo, mas o que eu estou fazendo com a minha pesquisa? Tá certo? Tem várias vezes que eu me pego assim, falo, o que eu estou fazendo com a minha pesquisa, cacete? Que eu vou ter que fazer isso para publicar nesse journal, que, pô, nem não acho, essa revisão eu não acredito. Mas, meu, isso é trabalho também. Né? Isso não é. Tem a questão do idealismo, que a gente. Porque se eu consigo fazer a parte do trabalho, eu consigo ter a parte do meu idealismo. Então, acho que a gente está entrando num debate, muitas vezes, só para ir concluindo, Francis, que é um debate muito estéril e é um debate muito simplório e simplificador de todo o processo que está acontecendo. E de uma oposição que, ao fim e ao cabo, é uma resistência que, ao fim e ao cabo... Mas eu tenho a minha história de tentar fazer uma presença engajada nas coisas para tentar mudar por dentro. Até que eu faço pesquisa na polícia, dou aula na academia de polícia, quer dizer, se eu não acreditasse em mudança por dentro, eu não estava dando aula na academia de polícia, eu não fazia pesquisa na polícia até hoje. Então, assim, mas isso é uma questão muito pessoal. Eu respeito quem tem uma posição mais radical, que entra no confronto, que acha que tem que acabar com tudo, tem que acabar com o capitalismo, tudo bem, acho que é bom que tem, inclusive é bom que tenha essas pessoas, é bom que tenha essas pessoas que façam isso e que gerem essas tensões, porque as tensões elas vão se colocando.
Mas eu não vejo possibilidade de construção de um outro mundo além desse mundo que está colocado. O que eu consigo ver é a gente criar brechas, a gente criar espaços, né? O Luiz Alex apareceu, eu vi o Luiz Alex entrando aí, por exemplo, o espaço da Farol, que é um espaço super interessante. O Maurício Serva abriu uma revista que eu acho que é um espaço super interessante. O próprio Rossoni tem um espaço super interessante na revista dele. Então, assim, tem várias pessoas que têm feito e que acho que a gente tem que colaborar. E a gente tem que estar mas tem que estar jogando em vários jogos. A gente não dá para a gente jogar num jogo só. Não dá para... Porque, só para... Agora, eu juro que eu finalizo, China. É que, assim, para mim, academia não é religião. Teoria não é religião. Certo? Então, eu não preciso estar numa seita religiosa, acadêmica, seja ela pós-colonial, seja ela Foucaultiana, seja ela marxista, seja ela como é que chama? Positivista, seja ela o que for, né? Não preciso estar em mainstream, não preciso estar nessa seita religiosa acadêmica para poder pensar. E eu acho que quanto mais a gente tiver pluralidade, conseguir, a gente tenta construir posições alternativas. Mas a posição é muito individual, ela não é uma posição estrutural, eu tenho dificuldade, o raciocínio ele é um raciocínio mais das práticas, né? Então eu tenho muita dificuldade de entrar, eu acho que as estruturas é uma outra história, eu não tenho nem competência acadêmica para ficar discutindo estrutura e não entro nessa posição. Mas o que eu acho, para finalizar, é o que serve o pós-colonialismo? O pós-colonialismo serve para a gente pensar como é que a gente produz e reproduz cotidianamente na nossa prática, na nossa ação, naquilo que a gente faz, subalternidades. Cotidianamente a gente faz isso, em tudo que a gente faz no Brasil, a cada dia que a gente faz. Né? É uma conversa imbecil, meio piegas, mas é verdade. O cara que estoura um baseado, ele mata. Desculpa, não dá para... É óbvio, entendeu? Quando eu vou eu peço um iFood, eu estou explorando a mão de obra do motoqueiro. É impossível eu não estar explorando a mão de obra do motoqueiro. Essa é a verdade cotidiana do mundo que a gente vive. Né? Acho que muita gente procura ter essas posições identitárias de eu sou um alternativo, nossa, eu sou incrível, eu estou reconstruindo muito direito, cada um faz o que quer, cada um resolve suas questões identitárias onde elas quiserem, mas eu acho que para o meio acadêmico a gente está precisando usar o pós-colonialismo, que ele permite isso também, a gente vê os tons de cinza que estão colocados. A visão do 1 e 0 ou 1, ela não é uma visão que me dá certo, existe uma tendência pós-colonial para isso, mas eu não acho que ela funciona muito para o mundo que está colocado. Essas minhas considerações completamente desorganizadas. Eu queria só dizer para o Alexandre Faria que eu estou muito magoado e triste com ele, porque ele arrumou um slide para apresentar. Eu nunca imaginei na vida que ele ia fazer um slide, eu não fiz por causa disso. Então, a Ale sempre me surpreendendo. Ale, Francis, brigadão. Ale, um grande beijo no seu coração aí. Foi legal ter me emocionado lembrando daquela conversa lá que a gente teve. Você mora no meu coração. É amor desde 1492, Rafa. Estamos juntos aqui nessa parada, sofrendo juntos. Eu fiz slide mesmo, olha. Boa tarde, então, professor Rafael, professor Alexandre. A gente tem algumas perguntas aqui. Eu vou começar fazendo a pergunta da Rafaela Mota Ardigô. Ela diz que já ouviu mais de uma vez, mais de um amigo latino-americano dizendo que nós, brasileiros, não somos latinos. E ela diz que uma vez um amigo mexicano ilustrou dizendo: vocês nos consideram norte-americanos? Não. Nós não conseguimos considerar vocês como latinos. Vocês não se identificam e nós não nos identificamos. O que faz emergir essa percepção? Nós somos tão particulares assim? Ale. Que é uma loucura. Tá, estou me acostumando com esse meet, então. Entendi, acho que eu entendi mais ou menos a pergunta. Vou falar rapidamente o que aconteceu. Quando eu fui na África do Sul, Não, duas coisas. Uma vez eu estava no Laemos e houve uma briga enorme, Cici estava lá, acho que o João Felipe, Sauer Bron também estava lá, Marcela Mandiola também. Aí apareceu um momento lá que alguém estava disputando quem era mais latino-americano. E, assim, uma das questões que a gente não pode esquecer, né, é que essa ideia de latino-americano é uma ideia trazida mais por um mestiço crioulo, né, e também estabelecido, né, pelo próprio Império da América, né, como sendo um continente só, do que algo que é de propriedade, né, das pessoas comuns. Então, a imposição de que isso é uma América Latina também é uma submissão colonial. E tem várias outras possibilidades de identificação. Né?
Na África do Sul, né, nesse encontro em Durban, eu não sei, mas eu estava lá, eu fiquei não me senti bem dizendo que eu era latino-americano. No momento também desses de prática, né, de praxis, eu falei, eu sou do Atlântico Negro, eu sou do Atlântico Sul. Mas parece que aqui, se você falar, não, eu não sou, ou você é latino-americano, ou você não é latino-americano. Como se fosse uma imposição sem possibilidade, né? O que cria um problema, né, como o Rafi está sugerindo, com respeito a, né, o quanto nós somos internacionais a priori. Né? Isso aqui é um pluriverso, né, disponível, nós estamos disputando se isso aqui é Brasil, o que é ótimo, não sou contra, como também nós estamos disputando se isso aqui é Latinoamérica ou qualquer outra coisa. Para quem gosta de continente. E se eu gosto de oceano? Não, você não pode ter uma visão não continentalista. Por que eu não posso ter uma visão não continentalista? Porque assim as coisas ficaram. Isso é um tanto quanto insuportável. Então, acho que essa questão é uma questão... e finalmente, eu tive um encontro decolonial na América Latina que era conduzido... Não, na África do Sul, de novo. E era conduzido por uma pesquisadora jovem, animada, fascinante, e eu apareci lá, fui convidado como latino-americano, assim, não por minha escolha, mas eu moro aqui, dizem que eu sou latino-americano, também me sinto. E enquanto eu estava na reunião, como o Rafi sugere, ela esculhambou, falou que na América Latina essa literatura decolonial é toda controlada por um número pequeno de homens brancos. E falou, não traga isso para a África do Sul, amigo. Eu falei, concordo, estou fora, está ótimo. Anyway, o que eu estou querendo dizer é que esse caminho pluriversal, né, é um caminho árduo. Essa luta, né, essa trincheira, o Latinoamérica, o brasileiro, se não for contingente, ela não é do mesmo projeto. Ela é contingente, como o Rafa está sugerindo. Ela não é essencialista. Espero que não seja. Eu concordo. Eu acho que a gente tem essa questão de América Latina, né? Tem várias outras questões. Como é que sempre serviu para nos colocar como outro subalterno, né? Essas construções, elas sempre são feitas, né? Então, até existe o livro The Idea of Latin America. A América Latina sempre vem como oposição inferior aos Estados Unidos, né? Esta América Latina de oposição à América Anglo-Saxã. Então, a gente é latino-americano nesse sentido, sim, porque eles que definem como é que eles vão nomear. A questão é, eu quero ser nomeado dessa maneira, né? Eu aceito essa nomeação dessa maneira, eu tendo a não aceitar, eu tendo a não aceitar essa nomeação, né? Eu acho que a gente tem muita dificuldade no Brasil de entender como que lá fora eles veem a gente, como é que a gente é, como é que o inglês, o americano, ele está vendo a gente. Ele, invariavelmente, está vendo a gente como subalterno, como inferior, como... Você vai ter jogos, vai ter disputas como isso, tem todas essas conversas. Isso todo o movimento é muito sutil, toda essa história dessa forma de se colocar é uma forma muito sutil. Por exemplo, eu quando fui para os Estados Unidos fazer um pós-doc recente, faz, sei lá, uns 3, 4 anos, nos primeiros 6 meses eu chegava antes do professor e ia embora depois dele. Eu chegava no departamento às 7 horas da manhã, mesmo já sendo professor adjunto, tendo publicado, eu chegava às 7 horas da manhã, eu sabia que ele chegava às 7h30, eu ia embora às 8 da noite, porque eu sabia que ele ia embora às 8h30. Porque eu sabia que para ele era importante ele ver que eu trabalhava e mostrar que eu estava trabalhando. Ele tinha me deixado claro isso em algumas conversas anteriores, do tipo, talvez venha um brasileiro para cá, um argentino, o cara não fica... Essas visões bem super estereotipadas das coisas e tudo mais. Então, se submete, sim, eu jogo o jogo, eu tô na casa do cara, eu vou jogar o jogo que ele tá achando ali, só que eu vou, aos poucos, desconstruindo e construindo a minha independência dentro desse jogo que eu tô jogando. Acho que essa é a grande questão, é como é que você entra, isso me lembra um pouco da discussão sociológica, né? Como é que eu entro um pouco nessa história e como é que eu subverto essa história para o meu benefício, para o meu interesse, para aquilo que eu acho importante, né? Porque se ele acha que eu sou latino-americano, um idiota, burro latino-americano, putz, ótimo, para mim é ótimo. Eu lembro quando eles ficavam me xingando no chão de fábrica, lá os ingleses, fazendo comentários piores possíveis sobre como eram as mulheres brasileiras e coisas do gênero. Eu ficava pensando, fala mais, amigão, fala mais, porque eu vou fazer um paper com isso e isso vai ajudar bastante, entendeu? Tipo, fala, idiota, né? A forma de eu lidar um pouco com essa história foi essa. Fala, pode falar, né? E sempre tem isso muito até hoje. Eu sinto que e eu percebo uma outra coisa que é interessante, né, nessa história dos latinos, estou falando demais, mas rapidinho, que existe eles tratam a gente, muitas vezes, nessas interações, como café com leite. Eu vejo isso claramente, assim. Eles veem gente ali que vai... Sabe aquela coisa do café com leite quando a gente jogava futebol o Rafael é café com leite, sempre fui que eu jogava mal pra cacete, né? Tipo, ele não conta, o que ele fizer não conta, não entra, não sei o quê. E assim, até a hora que os caras começam de fato a ter uma interação respeitosa, e aí vem a porradaria, né? O Ale sabe isso muito bem. Quando o cara te vê como um player no jogo, eles começam a te destruir. Às vezes,
em termos de pensamento, de reflexão, de posicionamento nesse jogo, né? A identidade, essa identidade latino-americana, ela é um posicionamento num jogo, num tabuleiro de jogo de poder que você usa ou não usa conforme isso interessa, no contexto em que aquilo interessa para chegar no objetivo que você quer chegar. Eu vejo dessa maneira. Perfeito, professores, obrigado. Tem uma pergunta aqui do Marcelo Maia. Professor Alexandre e professor Rafael, se vocês poderiam, por favor, falar sobre as diferenças entre pós-colonialidade e decolonialidade. O Ale é especialista. Eu falei que não ia falar sobre esse assunto no início, né? O Rafael pediu para a gente não falar sobre isso. Vamos falar sobre esse assunto. Porque tem que ter alguns nomes, e tem propriedades, e tem diferentes tipos de capital, e gênese, e um pouco de diferentes hierarquias com respeito a qual mestiço está sendo privilegiado. Bom, isso para mais ou menos facilitar, mas bom, tem uma suposição de que esse pós-colonialismo, como ele é construído, ele tem a ver com a colonização, particularmente ou predominantemente a inglesa na Índia, e a partir daí é um tipo de, como se fosse, um pós-colonialismo localizado em língua inglesa, a partir do império que falhou e que foi absorvido pelo império que ia vencer, porque a ideia dos Estados Unidos da América é corrigir os erros do império que perdeu. Então a universidade criou um sistema para aprender, né, como o colonialismo foi errado por parte dos britânicos, sob a perspectiva dos colonizados, para que eles nunca mais errassem na construção de um império multicultural, neoliberal, whatever, esses vários nomes. Claro que eu estou simplificando, porque ao mesmo tempo que esse pós-colonialismo é um campo de disputas internas, né, violentíssimas, que não tem nada a ver com essa macro-história. Mas essa macro-história é uma macro-história que se sobrepõe e que cria condições para que o campo seja o que foi. Né? A gente tem que lembrar que o pós-colonialismo demorou a se transformar num campo nos Estados Unidos, e quando se tornou, foi muito ocupado por pesquisadores chamados do terceiro mundo, desmontou aquilo que a gente chamava de terceiro mundismo, né? os estudos do terceiro mundo, apropriou, desmontou, apropriou também anticolonialismo, e essa umbrella permite, ao longo do tempo, que o império se corrija. Né? A decolonialidade é uma resposta tardia, e que, certamente, depois que a decolonialidade... Não, estou fazendo uma teleologia, desculpa, Marcelo, equivocada, mas vou fingir essa teleologia. Pode ser que a decolonialidade se transforme, né, numa segunda vertente de pós-colonialismo, e depois a gente apareça uma retomada do anticolonial, o anticapitalismo, o antiimperialismo, com outro nome. E essa hierarquia ela pode funcionar desde que seja, né, como diz aquele rapaz do Fordismo, né, pode ser de qualquer cor, desde que seja preto. Né? Então a questão, parece, é como é que a gente consegue deslocar para outra matriz. E a decolonialidade tem uma tentativa de deslocar essa matriz, mas a gente fica com desconfiança, né? Tem academicismo demais dentro. Como o Rafael falou, como é que um decolonial vai lutar sem academicizar? Não consegue sair dessa contradição. Aí fala assim, mas isso não era a episteme, né, da vítima da colonialidade, você não é? Aí você vai apropriando, né? Eu faço isso, aprendo, aproprio, exproprio, né, dessas pessoas e me transformo no intelectual da decolonialidade. Então é possível que o pós-colonialismo, que é multilingual, já não é da língua inglesa, daquele capitalismo que tem que ser corrigido para o império funcionar melhor, visto que agora o império também não é só euro-britânico, né? Os Estados Unidos se virou um multiculturalismo, tem que ter um pós-colonialismo melhor. Então decolonialidade serve. Ponto. Então tem muitas diferenças, similaridades, mas nós temos uma questão central sobre uma reprodução de uma matriz. Ao mesmo tempo que é claro que é uma dor de cabeça, né? Reproduzir essa matriz não é sem trabalho. É o que o Rafa está falando. Essa prática de como fazer essa transformação, que o Rafa falou, quais são os mecanismos de construção da subalternidade, o Império sabe muito. Nós não sabemos, não ensinamos e não aprendemos. Esse é o meu desespero, igual ao do Rafa. Isso nós somos acadêmicos. Imagina as pessoas comuns, as vítimas da própria academia local. Onde estão esses mecanismos? Onde que a gente aprende isso? Como é que aprende a dessubalternizar na praxis diária, dando aula de
decolonialidade, da teoria pós-colonial, escrevendo paper sobre a teoria pós-colonial. E o Telmi, eu não sei, estou pensando. Acho que o Ale coloca muito bem, né? O pós-colonialismo é uma coisa mais dos indianos, né? Que estão nessa diáspora também, um pouco na Índia, um pouco nessa diáspora, e o decolonial é uma coisa mais latino-americana. Embora eles foquem em problemas que eu acho que são parecidos, né? Em termos de objeto de análise, eles se constroem e se constituem de forma bastante distinta, né? E é engraçado, porque a gente precisa, quer dizer, eu tenho um texto que eu falo na Management Learning de 2017, onde eu falo que Guerreiro Ramos começou a pensar em questões de hibridismo muito antes de todos esses indianos que vão pensar na década de 80, década de 90. A gente já está falando disso há muito tempo atrás, antes disso. E a gente não... Mas aí, para a coisa poder se universalizar, ela precisa entrar no circuito do império acadêmico, né, entre aspas. Aqui. Ele precisa ir para o inglês, ele precisa ir para as universidades do centro, ele precisa ir para os journals do centro, ele precisa estar fazendo todo esse caminho para ele poder se universalizar como conhecimento. E a nossa academia, nesse cenário internacional, não é nada, a gente não existe, eles não sabem que existe, não têm ideia que existe, não têm ideia que existem periódicos publicados em português, eles podem até vir aqui emprestar o nome para fazer parte de um conselho, fazer um textinho, que agora também está sexy, né? Você falar que você tem uma relação com latino-americanos, que seu nome está num negócio que fala português, agora está bonitinho isso, né? Nesse momento, né? Inclusive, a gente conhece algumas figuras, eu não vou falar nada para não ser deselegante, e eu já fui muito deselegante na minha outra live, e nessa eu prometi que eu não ia ser deselegante com ninguém. Alguns colegas de fora do Brasil que eram os grandes gatekeepers dessa coisa, né? Dessas coisas do Sul, dessa coisa latina. Eu lembro que o Ale contou que ele sofreu no special issue dele lá do Decolonize. A gente precisa conversar um dia, Ale, que a gente nunca conversou. Eu tenho um bastidor do outro lado, vendo como é que a coisa estava indo. E eu lembro que a gente teve um special issue na Organization sobre conhecimento do Sul, Knowledge from the South. Uma das pessoas que eram os gatekeepers, uma gatekeeper da América Latina, um supernome famoso, ela deu um trabalho para a gente. E o interessante foi que precisou de um inglês, o Martin Parker, que eu gosto muito, é um cara que eu gosto bastante. Foi o Martin que fez toda a briga para conseguir o negócio passar, porque ele percebeu que aquela pessoa estava fechando aquilo. Tem outros nomes hoje que estão nos journals, estão editando journals, porque o cara senta na cadeira da edição do journal e ele quer se transformar no grande gatekeeper, ele não quer que ninguém mais suba a escada, ele chuta a escada. É muito interessante, ele senta na cadeira e ele chuta a escada, né? Tem um outro cara que a gente adora, eu leio, que a gente conversa, toma cerveja com ele, não sei o quê, mas, pô, todo o paper meu que chegou, ele destruiu, cara. Todo o paper meu que chegou na mão dele, ele arrebentava o paper. E o paper não entrava. Então, assim, tem uma coisa muito forte dos caras também, dessa leitura pós-colonial, decolonial, que seja, fora é mais forte o pós-colonial, né? Agora o decolonial está um pouco na moda, eles querem ser o gatekeeper, eles só podem entrar quem eles querem que entre. E aí aparece um monte de confusão com isso, né? Conheço histórias escabrosas de como é que um cara desse quer que o paper da pessoa, de uma mulher, seja publicado, entendeu? São histórias escabrosas. Então, quando a gente começa a abrir um pouco a história de cozinha, né, a história do bastidor das coisas, de como essas coisas são feitas, é aterrorizador. É aterrorizador. Aterrorizador. Né? Porque tem uma política muito forte no que... Qual é o conhecimento que acaba sendo publicado? Qual que é o conhecimento que acaba sendo aceito? O que o jornal aceita? Só que a gente não pode entrar também na outra coisa de então nós somos coitadinho, que a gente faz isso interessa. Não é verdade, também interessa, tem que fazer, mas tem um jogo a ser jogado, tem uma forma de engajamento que tem que ser engajada. Mas eu mudei completamente a pergunta do meu amigo Maio. Desculpa, Marcelo. Obrigado, professores. Tem mais uma pergunta aqui da Pamela Dias. Ela dá boa tarde a todos e ela pergunta: professores, a escritora Audre Lorde diz que as ferramentas do mestre nunca vão desmantelar a Casa Grande. Então, ela pergunta como podemos construir ferramentas decoloniais e como desmantelar a Casa Grande nas nossas pesquisas e nas práticas. Eu penso nisso todo dia e não tenho uma resposta. Eu penso nisso todo dia. Eu vou entrar numa briga gigantesca com a polícia, porque a polícia, eu estava conversando com uma pessoa importante da polícia nesse fim de semana, inclusive uma pessoa bastante importante, e ele não admitia que a polícia era racista. Eu falei, bicho, mas pelo amor de Deus, é óbvio que é, cara. Olha aqui, olha os dados, veja isso. Veja. Não, mas não é, e o cara não quer aceitar de jeito nenhum. E eu fui conversar com outros oficiais e os caras também, não é. Então a gente está com o texto, eu e o Denis Pacheco, que é um pesquisador negro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, onde a gente explica por que a polícia é racista e por que ela precisa pensar em racismo.
E a gente vai publicar na Piauí e isso vai virar uma treta para cima de mim durante essa semana, que eu sei que vai ser gigantesca. Vão mandar mensagem, vão encher meu saco, vão reclamar, vão fazer o diabo aqui. Eu acho que essa pequena prática eu vou conseguir gerar um baita de um barulho lá. Vou mandar um texto para o secretário de segurança, vou mandar um texto para os chefes de polícia, porque eles têm meio também, ficam com medo, porque vai para a imprensa. Então, assim, acho que é um pouco de tentar colocar. De fato, eu acho que a revolução de destruir a Casa Grande não se faz com esse instrumento que eu estou utilizando. De fato, destruir a Casa Grande, pôr fogo nela e matar todo mundo dentro queimado, não se faz com os instrumentos que são os instrumentos que são dados para a gente, nem no meio acadêmico, inclusive. Né? Mas eu esses dias você está conversando com o meu terapeuta, ele falava, Rafael, você está muito ansioso para querer resolver tudo nesse mundo. Você tem que pensar no tempo histórico, você tem que pensar que você está dando uma contribuição para o tempo histórico para as coisas mudarem. Aí eu me acalmei um pouco mais, em saber que eu vou morrer, que tudo isso vai continuar desse jeito que está, mas que a gente tenta formar uma pessoa de forma diferente, fazer um aluno pensar de uma forma diferente, para a gente tentar pensar diferente. Mas eu acho que se a sua urgência, minha cara, for para fazer as mudanças, para você ver nessa vida e para você ver rápido, de fato, fuja de todas as ferramentas do dono da Casa Grande, que nós não vamos destruir, não. Isso briga outra. Talvez o Marcola esteja numa briga aí que seja... Não estou querendo colocar nenhum julgamento de valor, inclusive, nessa fala que eu estou fazendo, para deixar isso muito claro. Talvez aí ele tenha um pensamento aí de uma outra visão de mudança disso, que não é a minha, inclusive. Só um minutinho, foi péssimo falar do Marcola, né? Desculpa, eu errei. O comentário foi péssimo, desculpa. Eu vou ser rápido também, Rafael. Assim, a ideia de destruir a casa do mestre, primeiro vai ter que combinar com o mestre já leu o texto da Audre Lorde, não vai ser muito fácil. Ele deve ter publicado o texto dela. Ele deve contratar alguns Audre Lordes, né, para tentar destruir. Tem feito isso muito bem, porque com tentativa de destruição interna se aprende a como proteger melhor. Estou querendo dizer que os sistemas são mais complexos, né, do que, mas eu não seria assim, pessimista de que não é viável. Eu acho que seria bom permanecer tentando ou destruir a casa com as ferramentas que estão lá, ou tentar reapropriar também, visto que essas ferramentas que estão lá não pertencem a... Eu agora ando inquieto com a ideia do eurocentrismo, né, que faz parte da ideia da modernidade. Né? Assim, até um certo tempo eu estou muito crente da ideia de que a modernidade é eurocêntrica, que existe um negócio chamado Europa, e fico preocupado com isso o dia inteiro. Mas agora tem uma ressurgência da Eurásia, já não sei se existe Europa, acho que tem muita coisa para a gente repensar sobre qual casa a Audre estava se referindo lá naquele momento. Que casa é essa? E quais são essas ferramentas, né? Particularmente as muitas que a gente não conhece. Mas eu sou muito a favor de tentar destruir também, porque num sistema dessa natureza, né, que tenta perpetuar o humano sobre o subhumano ou não humano, quase que uma praxis diária, tentar. E é mais importante também tentar coletivamente. Rafael está falando sobre tentativas, eu fico preocupado aqui. Primeira vez, o Rafael entrou numa jornada, liguei para o cara e falei, cara, tu vai tomar um tiro, meu irmão, pô, tá maluco? Você não pode operar sem proteção. E na academia onde a gente trabalha, não vai te proteger. Você sabe disso, você está operando em outros contextos para obter proteção. Mas nós não sabemos operar coletivamente para proteção de destruição dessa natureza. Nós estamos competindo um com o outro. O sistema vamos ver quem vai vencer. Losers e winners. Ninguém está preocupado coletivamente em reorganizar a casa. Por enquanto. Perfeito, professores. Muito obrigado. Tem uma pergunta aqui do Daniel Merabet. Ele diz, falando sobre prática de pesquisa, tenho observado alguns textos em que os pesquisadores defendem a opção decolonial, mas apresentam uma seção de metodologia domesticada. Como jogar esse jogo observando tanto quem avalia quanto quem submete artigos aqui ou alhures? Por vezes, a realidade que o pesquisador quer apresentar parece ser tolhida pelos anseios em atender o rigor científico. Se não parecer rigoroso, não vai ser publicado. Use a epistemologia que você quiser, o nome que você quiser, não vai ser, não adianta. Os caras vão entrar dentro do que eles veem, do que eles constroem, do que eles consensuam como rigor científico. O que eles consensuam como rigor científico é diferente do que eles consensuam como rigor científico no Brasil, é diferente do que ele consensua como sendo rigor científico fora do Brasil. Objetivamente falando é isso. Não adianta,
não, se você não mostrar na metodologia como é que você coletou seus dados, como é que você analisou os seus dados e como é que você montou a análise que você fez, não vai ser publicado. E não tem negociação sobre... Você pode falar que é decolonial, você pode falar o que for, não vai ser. Não adianta. O que você vai ter algumas pessoas, a Alisson autoriza isso um pouco, de escrita diferente, de autorizar para escrever diferente. Porque a linguagem... Porque o Alexandre, né, o Ali pondera muito bem, a ciência eurocêntrica, ela é constituída de forma eurocêntrica, ela se pensa como forma eurocêntrica, e os journals são eurocêntricos. É a Sage que faz o negócio, pela editora da Sierra Maestra que faz o jornal, entendeu? Então é isso, não adianta, vai ser assim e infelizmente é dessa forma. Você vai tentar, por exemplo, eu como editor vejo isso muito, eu tento ter um leverage aqui, outro ali, tento achar um revisor que eu acho que vai ser mais aberto, mas tem também como é que o jornal vai aceitar para ele não vir para cima de mim, perceber que eu estou tentando... Então é um jogo muito tenso e não existe mesmo. Eu acho que essa coisa da metodologia, a ciência ela é ocidental, e ela é eurocêntrica e ela vai exigir esses tipos de rigor que eles consensuam. E o rigor ele é consensuado por área para onde você manda. O que o Brasil consensua como rigor, o que o Journal A consensua como rigor é diferente do que o Journal B consensua como rigor, é diferente do que o Journal C consensua como rigor. Não dá para querer mandar um paper... Por mais que você pode chamar do que você quiser, se você mandar para uma IMJ, para o Journal of Management Studies, eles vão exigir aquilo e acabou. A linha dos caras eles vão exigir. Então, eles não estão abertos. A questão é a seguinte, a gente tem que ler o que se fala e o que se faz. É isso que eu acho que a etnografia é isso que eu aprendo. Eu aprendo a ver o que se fala e o que se faz. E aquilo que as pessoas fazem é muito diferente daquilo que elas falam. E é isso. Então a gente tem que aprender a ler essas coisas. O que você lê como o que você vê é aquilo que a pessoa está fazendo. Eu tô o dia inteiro, eu falo com gente que fala que é a favor dos direitos humanos, que não é a favor, que não é racista, que não é aquilo. Vai ver a prática do cara. Vai ver quando ele vai dar aquela cana, vai ver quando ele vai fazer aquela coisa. Então é isso, né? Eu acho que eu concordo com o que foi colocado, eu concordo que, não é mesmo, é verdade, o rigor científico tolhe mesmo. E uma coisa que falta, eu acho que às vezes as pessoas notarem, é que produção científica hoje, gente, não é produção do conhecimento, é leverage para posição acadêmica. O cara tendo um paper no Journal X, Y ou Z, ele vai ter um emprego onde ele vai ganhar melhor ou pior. Ele pode falar de decolonial, ele pode falar, né? Eu e a Lei a gente conhece, eu lembro de uma Critical Management Studies que foi um daqueles salões chiquérrimos mais coloniais do mundo que existem em Cambridge, né? Então, assim, eu vejo, né, esses dias estava uma discussão sobre dos alternativos... Não posso falar que eu vou ser ofensivo, desculpa, não posso falar essa história. Então, porque eu prometi para mim que eu não ia ser indelicado com ninguém. Mas é isso, quer dizer, a gente tem toda essa complexidade. Então, o que a pessoa faz? Qual é a prática da pessoa? Pô, nós vamos discutir decolonial. Eu, a Lei, vamos lá. O preço da água que a gente toma dentro daquele hotel americano que a gente vai em Chicago, não sei aonde, o preço que a Alqueta vai, que a Alessandra vai, pô, a gente vai naqueles coffee breaks, o valor de cada uma coisa daquelas, né, faz a Ampad, o que era a Ampad do Clóvis, dar risada naquele hotel que a gente tinha aqui. Então, assim, o que as pessoas fazem? A gente tem que olhar para o que elas fazem e não pelo que elas falam. E para mudar, tem que mudar a prática. Qual que é a prática que a pessoa faz? Acho que, não sei, Ale, se eu falei bobagem aqui, mas... Não, Rafael, eu vou tentar responder ao Daniel, sugerindo tudo que você falou. Mas eu sugiro, Daniel, que você trabalhe mais. Eu acho que quem quer pesquisar com essa perspectiva tem que trabalhar dobrado, tem que saber as duas linguagens. Não basta saber uma linguagem, porque não é monolingual. Existe uma linguagem dominante. E eu sugeriria que você encontrasse coautores, né? Coautores menos decoloniais, para que você possa, eventualmente, descarregar um pouco esse burden, né? De que você tem que conseguir lidar com todas essas dimensões, né? Que constituem essa prática. A prática não significa que você tenha que dominar tudo. Talvez seja uma maneira de tornar isso mais coletivo, para poder superar as barreiras que o Rafael está sugerindo, né, usando a própria ideia, né, de que com as ferramentas do Lorde você consegue eventualmente, né, se movimentar dentro da casa. Não desanima não, Daniel, imagina, você é brilhante, mas eu compreendi, né, funciona mais coletivo. Né? A ideia decolonial também tem um pouco isso, às vezes você entra assim, vou escrever sobre o quê? Tem que ser decolonial. Eu sugeriria fazer mais diálogo, camufla o decolonial, coloca ele meio subordinado e escapa um pouco da ira. Porque esse revisor que o Rafa está falando, quando ele lê o decolonial, ele fica nervoso. Eu conheço a nervoso. Não é trivial, isso tem uma dimensão emocional. Quem escreve sobre racismo enfrenta a mesma natureza, né?
Anyway, quando você trabalha com gênero e encontra um masculinismo branco dentro desses locais, na prática, isso tem um sentimento adversarial intenso, né? Eu sugiro, né, pensar nesses termos, como uma sugestão modesta, viu, Daniel? Eu sei que você pode ter outras pretensões bem maiores do que essas que eu estou sugerindo. Beleza, obrigado, professores. Tem só mais duas questões aqui. A primeira é do Ítalo Henrique, ele dá boa tarde a todos, e ele diz: o Brasil realmente parece estar em uma condição de ambivalência moderno-colonial. Quer dizer, podemos ver o Brasil como um país que se vê numa posição superior aos outros países latinos, ao mesmo tempo que na relação norte-sul está numa posição de inferioridade? Acho que a gente é tão arrogante com relação à América Latina, não tem alguns grupos como o Alex faz coisas, esse grupo da Mareci faz coisas, mas em geral a gente se acha muito superior à América Latina, né? A gente é americano frustrado, a gente é europeu frustrado, a gente não interage, não conversa, não tem contato. Eu conheço muito Chile, vou muito para o Chile por conta do Pablo, por causa da polícia chilena, né? É impressionante, é muito interessante, é muito legal, é super, mas a gente não tem esse diálogo, né? Colômbia também, a gente não tenta construir esse diálogo, a gente sempre se acha superior, a gente não liga, a gente não se relaciona mesmo, a gente evita. Tá aí, acho que é o que tá um grande desafio para a gente aí na AMPAD, né? Quer dizer, para a gente tentar ter um pouco mais essa proximidade, ter um pouco mais essas relações, porque elas não estão colocadas. E sabe o que é o mais engraçado? A gente fala de modernidade. E aí eu fui para o campo de segurança pública, né? Eu fui, por conta das pesquisas que eu faço, eu fui para o campo de segurança pública, e eu vivi a vida inteira criticando o ISO 9000, criticando todos os indicadores de desempenho. Para mim é o demônio, tá certo? Né? Minha tese de doutorado destrui a ideia de indicador de desempenho. Isso é opressão, oprime as pessoas. Acaba eu fui para a segurança pública. E aí eu descobri que o pessoal de esquerda em segurança, não de esquerda, porque a esquerda radical é contra tudo, lá e não vira, não consegue ver a polícia só como opressão, tudo bem, acho que a direito é um jogo. Agora eu vejo várias pessoas que são de esquerda, Renato Sérgio, que são de uma visão mais progressista, digamos assim, Renato Sérgio Lima, a própria Jaqueline Muniz do Rio de Janeiro, que é uma excelente pesquisadora, é um nome fortíssimo em segurança pública, eles estão discutindo indicador de desempenho. Eles estão discutindo como é que a gente faz a nossa polícia ter indicador de desempenho, como é que a gente faz a nossa polícia ter protocolo e procedimento. Uma das grandes questões da intervenção no Rio de Janeiro é PM do Rio tem que ter protocolo e tem que ter procedimento. Se não tiver protocolo, o negócio não funciona, né? Então, a gente tem uma ambivalência nessa nossa, no ser brasileiro, que se coloca muito forte, de que eu entendo todas as críticas à modernidade, a tudo que a modernidade traz, ao OIM, coisas do gênero, mas, por outro lado, tem uma pessoa na ponta da linha que está com um parente morto esperando uma delegacia de homicídio chegar com o rabecão para tirar o corpo. E qual é o protocolo e procedimento e qual que é a estrutura que faz com que essa viatura chegue, esses caras cheguem ali, tirem o corpo dali e façam análise no local de homicídio. Porque não dá para deixar uma pessoa 19 horas o corpo de uma família esperando 19 horas para chegar o rabecão para tirar o corpo de lá, como acontece em muitos bairros desse Brasil, em muitas periferias desse Brasil. Então é muito interessante, e eu fico me pensando nisso toda vez. A polícia me leva a esses extremos de pensamento, de como que essa modernidade, por um lado, a gente não está na época do New Public Management, né? A gente está numa era anterior a isso, a gente nem chegou nessa, nosso serviço setor público, né? Nossa nem chegou nisso, nós estamos numa ideia muito anterior. Então, acho que é bem complicado, porque a gente também fugir da... E acho que por isso que dá a minha ambiguidade com relação ao pós-colonialismo, decolonialismo e tudo isso. Porque a gente pode alegar que o Donald Trump é o roots americano, né? A gente pode alegar que é a essência a gente pode alegar que o Bolsonaro é a essência e qual é a conversa que a gente tem o tempo todo? Precisa ter ciência. O Biden eleito falando, a gente quer usar a ciência para tomar decisões. Olha como o nosso discurso pode ser completamente subvertido. Tudo bem que é subvertido, porque é subversão do discurso, o pensamento pós-colonial, decolonial, pensou coisas completamente diferentes disso. Mas ele é utilizado também para justificar uma série de coisas de absurdos aí. Não respondi nenhuma pergunta. Eu adoro isso, quando eu falo o que eu quero, não respondo. Bom, eu só vou lembrar que esse nome latino-americano é um nome contestado e que, no caso do Brasil, nós somos parte daquilo que a gente pode chamar de América Portuguesa, os outros países fazem parte da América Espanhola. Historicamente, essas origens permanecem em guerra, as disputas são lá, não há nenhuma razão para nós acharmos que a América Latina vai ser toda pacífica, porque alguém inventou que isso aqui é a América Latina.
assim como tampouco acontece na Europa, de onde vem essa matriz de uma união da divisão. Além disso, além da América Hispânica e da América Portuguesa, ainda tem uma Afro-América e várias outras Américas dentro dessa América, inclusive a não-América. Mas eu tenho a impressão de que a mais importante no caso do Brasil e há reações, né, também com respeito à própria Hispano-América. A Hispano-América, em função da posição do Brasil como subimpério, né, dentro da região, é importante ter um subimpério na região da América, né? O Brasil faz um papel, escolha ou não, né? Não é que eu escolhi, mas vai ter que fazer esse papel de subimpério, né, desse capitalismo imperial. O Brasil é antagônico a esses países da América Hispânica, e isso é sabido, ponto. Tem uma dimensão, né, da matriz que é sabido. Então, a gente tem que conversar a partir também do reconhecimento desse conflito. Né? Me surpreende a surpresa, né? Mas, poxa, por que o Brasil não se sente latino-americano, significando hispano-americano, né, que tem uma posição salutar, ainda bem que eles encontraram o império. É uma maneira de conter o Brasil como um império dentro da América Latina. E essa contenção faz parte das dimensões de geopolítica, né? Os conhecedores, né, que entendem, né, de conhecimento da América Latina, deveriam mobilizar nas suas práticas. Perfeito, professores, obrigado. Daí a gente tem a última pergunta da professora Alqueta, Alex e Rafa. Então, ao fim e ao cabo, não se trata mais de competição e jogos de poder pelo status, recursos, etc., na academia, do que de um jogo que busca o avanço do conhecimento, definido em termos de colonialismos e ou outros paradigmas. E a professora estendeu daí a pergunta ao professor Ariston, que respondeu ali no chat. Eu vi o debate, achei bem legal. O que acho que também, acho que não é só, né? Acho que também tem uma construção intelectual nessa história. Óbvio que essas coisas elas são todas imbricadas, né? A construção do conhecimento ela se dá dentro de uma academia burocratizada e se a gente quer produzir conhecimento de forma livre, sai do mundo acadêmico. Não é um lugar. Não é um lugar para produzir conhecimento de forma livre. Nunca foi. Daqui muitas das inovações elas saem fora da academia. A academia é uma burocracia, né? Um sistema burocrático, estruturado, organizado, que também nos permite também construir conhecimento, eu acho. Acho que essa é uma questão. Elas permitem também nos construir conhecimento. Acho que o Guerreiro Ramos, o Ariston conhece muito mais do que eu conheço, mas acho que ele tem uma prática que o Guerreiro Ramos me parece que está preocupado com o desenvolvimento nacional, né? E com a melhoria do Brasil como país. Eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que isso a gente está perdendo muito no Brasil hoje. A gente está perdendo isso muito na academia como um todo hoje. Eu lembro de um desses grandes nomes do Critical Management Studies, um nome, né, da diáspora, né, que é um cara incrível, aí super conhecido, conceituado, talvez um dos mais citados, conversava tomando uma cerveja um dia. Falou, quanto tempo você está na polícia? 3 anos. Ele falou, sai, não é para você ficar tanto tempo na polícia assim, vai embora. Para fazer paper, 6 meses basta. Falei, velho, eu não estou aqui para fazer paper só, entendeu? É um sujeito que vai para um país da África, fica 3 dias, vai para o norte da África, fica mais 2, e vai para um país na Ásia, fica mais um tempinho, e volta, faz paper e fica falando em nome dos subalternos, né? E constitui como uma figura dessa importante, e se tem posição em escola de elite de ponta, para mim não interessa, né? Eu acho que essa é uma questão muito individual, mas acho que assim, dá para construir conhecimento, sim, dá para construir dentro, mas a gente tem que levar em consideração as amarras que a gente tem no mundo que a gente tem. E eu acho que uma das coisas que mais me ajudou a fazer terapia na vida foi isso, foi terapia eurocêntrica, psicanálise. Me ajudou a entender que existe uma coisa chamada mundo com o qual eu tenho que me relacionar todos os dias que eu acordo, que ele não funciona do jeito que eu quero. Então, se eu quero ser pesquisador e eu quero poder ter liberdade, eu vou ter que fazer, na onde eu trabalho, na instituição que eu estou, eu vou ter que fazer aquele paper lá que eu não acho tão importante assim para minha vida, para eu poder ter legitimidade para poder ir falar na polícia, que é uma coisa que eu acho importante, para poder orientar, né, ter alunos como o Fernando e como a Alice, que me dá um prazer enorme de poder trabalhar junto. Então, acho que é isso, a gente tem que... E também que produzir o conhecimento que eu acho que é relevante. Acho e ver aquelas produções de conhecimento, estou muito preocupado com essa questão de construção de subalternidade, eu estou escrevendo agora sobre como é que os rótulos impactam brutalmente nas organizações, como é que a gente usa rótulo de pessoas e pessoas são afetadas pelos rótulos. Eu estava vendo um texto esses dias, o número não é exatamente esse, mas é dessa ordem. Um negro americano tem 1/3 de chance de ser reanimado numa emergência do que um branco americano. É nesse nível a história, né? Então, acho que isso tem me interessado muito. É como é que a gente constrói
exclusões e como é que esse poderio, essa máquina é ferrada nisso. Então, intelectualmente me ajuda, mas me ajuda a ter posição, me ajuda a ter destaque, me ajuda a fazer todas essas coisas, entendeu? E por isso que é bom, inclusive, só para finalizar, não estar numa grande business school global, porque uma grande business school global, dessas grandes escolas de negócio internacionais, que a gente poderia, né, eu, você, eu, Ale, todo mundo aqui poderia pleitear um dia de trabalhar, ela vai me limitar brutalmente, porque ela vai me exigir um nível de desempenho, um nível de coisas que eu vou ter que fazer, que vai me transformar em um burocrata ferrado da pesquisa. Tá no Brasil é uma opção de vida para poder ter liberdade também. Porque eu fiquei no Boston College, que é uma da Research One americana, e aquilo lá é vida de banco de investimento, não é vida de pesquisador. Aquilo é uma vida de banco de investimento. Então, acho que tem o seu gosto, as suas coisas, acho que eu respeito quem gosta e quem acha legal, mas eu acho que a gente tem que ocupar pequenos espaços de liberdade. Então, eu sempre acreditei, sempre coloquei, né, fui criticado isso ao longo da minha trajetória por achar que microemancipação é interessante, pode ser interessante, embora seja uma contradição em termos, mas eu acredito nem muito nas possibilidades que nos abrem. Eu acho que você agora, presidente da ANPAD, tem um monte de coisa que você não vai poder fazer, a gente vai se frustrar com um monte de coisa que vai acontecer na sua gestão, não tenho dúvida disso, a gente vai reclamar, vai criticar, vai encher a paciência, como a gente fez com todos os presidentes, mas você vai estar aberta para escutar e para fazer alguma diferença, para fazer uma melhoria ou outra, para mudar uma coisa ou outra naquela associação, como o Massada fez, como todo mundo fez ao longo do... Você vai fazer, eu espero que você faça melhor que o Massada é um ótimo presidente, fez um ótimo trabalho, a gente sempre espera que melhore, evidentemente, mas então é isso, eu acho que a gente vai tendo espaço, você vai ocupar, ter você, por exemplo, hoje na presidência da ANPAD, é ocupar um espaço legal para poder mudar. Se amanhã o novo presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Organizacionais, se for um cara que esteja aberto ao diálogo, esteja aberto a mudanças, vai ser legal, a gente vai poder criar espaços lá também interessantes. E é nisso que eu acredito. E também coisas intelectuais, pensar. Então, tudo está junto. Eu acho que carreira está junto. Elas não estão isoladas, entendeu? Guerreiro Ramos, Paulo Freire seriam o que seriam hoje? Não dá para saber. Né? Acho que o Guerreiro Ramos, Paulo Freire, essas pessoas, eles eram extremamente inteligentes e seriam capazes de lidar com essa academia que tem hoje. O Guerreiro Ramos foi ser deputado. Quer dizer, tipo, nós estamos falando de um cara que, além de tudo, foi ser deputado. Quer dizer, tem muita coisa interessante aí que está acontecendo. Eu acho que eu estou com o Rafael nesse finalmente, né? Eu vou tentar responder a professora Alqueta, não como colega, né, da EBAP, né, mas como presidente da ANPAD. Então, como presidente da ANPAD, professor, eu acho que a sua pergunta faz muito sentido. Eu acho ótimo que a pergunta seja desse caminho. A sua pergunta nos traz uma quantidade de esperança. Então, assim, eu vou dizer que a sua pergunta como presidente, eu diria que sim, eu concordo exatamente com o Tom. Fora desse âmbito, eu temo por algo bastante mais complicado, né? Conhecimento é importante demais para estar na mão de acadêmicos, associações acadêmicas. Isso é um jogo complicadérrimo. Isso não pertence a... Claro, eu sou knower e me sinto como tal, e nós temos uma associação de knowers, e somos um país, né, é o 10º PIB do mundo, tem um bocado de autoridade, etc. Então, mas claro que essa dimensão, né, que foi construída, no início da minha apresentação, eu estava tentando gastar um pouco de tempo nisso, é uma construção muito sensível, né, muito complicada. Acho que nós podemos conversar sobre isso, professor Alqueta, fora da sua posição como presidente. Pode ter várias agendas. Né? Como presidente, eu concordo exatamente, a hora é essa. E nós precisamos, modestamente eu dizendo nós precisamos de uma presidência que faça esse tipo de pergunta, professor. E, nesse sentido, eu agradeço, porque é muito necessário que alguém, inclusive, faça, de repente, como presidente da ANPAD, você talvez tenha até que abrir mão de algumas devaneios intelectuais, como eu teria que, né, abandonar isso, porque nós temos um job mais importante a ser cumprido. Então, eu, como colega e como, né, associado, eu diria que eu estou à disposição para as duas frentes, seja para unificar e trazer conhecimento como uma dimensão importante, né, para projetos coletivos, como também reconhecer permanentemente o quão contraditório tudo isso é.